E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou fornecer uma explicação aqui para vocês sobre algumas dicas para evitar a queima de drivers novamente, drivers super tweeters, e como instalar e regular o seu som automotivo com crossover. Isso é uma dúvida muito frequente, galera que utiliza crossover não sabe como regular o crossover. Nós fizemos um vídeo explicando especificamente como regular o crossover na teoria. Aqui a gente vai explicar na prática e a gente vai dar algumas dicas, inclusive, para vocês testarem a saída de áudio do crossover para ver se está tocando exatamente as frequências para cada coisa que você precisa, tá ok? Bom, primeiramente, quando a gente vai utilizar o crossover, a gente tem que deixar no módulo o high pass, que é o filtro de passa alta, no mínimo, e o low pass no máximo. Por que o high pass no mínimo e o low pass no máximo? A gente vai estar eliminando os cortes do módulo. O módulo não está cortando nenhuma frequência. O que a gente vai usar para cortar a frequência é o crossover. Então o módulo está desempenhando a função de apenas amplificar o sinal de áudio, tá ok? Então, antes de você começar a regular seu som, o que eu recomendo é você pegar um fone de ouvido de qualidade, colocar no computador uma música que você gosta e prestar bastante atenção naquelas respostas de frequência da música. Prestar atenção nos agudos, nos médios, nos timbres das vozes, enfim, de forma que no fone de ouvido, se o fone de ouvido for bom, você vai ouvir tudo de forma bem equilibrada. Então grava aquele som, grava aí na sua mente. Depois, o que você vai tentar fazer? No som automotivo, reproduzir com a maior fidelidade possível com o que você estava escutando no fone de ouvido. Ou seja, vai regular de forma que fique com aquela resposta o mais parecida possível. Isso sim denomina a qualidade, porque aí você vai estar regulando o som de forma que vai estar respondendo todas as frequências de forma proporcional, tá ok? Aqui o que a gente fez? Ligamos aqui uma fonte da usina, um módulo HD800 e um crossover CAX4 da Taramps para a gente fazer essa demonstração. Aqui a gente ligou o remote juntamente com o positivo. Não façam isso no seu carro, tá ok? Façam isso apenas quando for instalar o som em casa ou alguma coisa do gênero assim que vai utilizar apenas a fonte automotiva direto. No crossover, para ele entrar em funcionamento, fizemos a mesma coisa. Jampeamos o remote com o positivo. Qual que é a função do remote, galera? Quando o som desliga, o remote avisa que é para os componentes, no caso crossover, módulo amplificador, parar de funcionar também. Não é que ele avisa, corta o sinal positivo do remote, os equipamentos param de funcionar. A hora que você liga o CD player, todos os equipamentos, crossover, módulo, tudo de periférico que tiver ali, vai entrar em funcionamento também. Então essa é a função do remote, tá ok? Vamos lá. Aqui, crossover, a gente tem que sempre seguir a linha do desenho. Aqui eu vou mostrar para vocês primeiro a linha do médio, que no caso a linha do mid-range, que seria mais predominantemente usada com corneta. Pode usar alto-falante de mid-range? Pode, mas predominantemente é usada com corneta. Depois tem essa via range aqui, que é predominantemente usada com super tweeter, tá ok? Qual que é o princípio dessa regulagem aqui que eu vou passar para vocês? Primeiro, a gente vai regular aqui o canal das cornetas, fazer o corte de frequência no crossover, de modo que não queime as cornetas. Ah, mas como que dá pra gente saber se aquele corte vai ou não queimar uma corneta? Só uma coisa complementar aqui antes de eu explicar com relação se o corte vai ou não queimar a corneta. Aqui a gente está usando um amplificador só para todas as vias, só que a gente está ligando uma em uma separadamente. Isso aqui é só para demonstração, tá ok? No caso, na prática, você vai ter um amplificador ligado aqui, outro par de canais ligados aqui. No caso, você pode usar um amplificador de 4 canais, como por exemplo TS1200 ou TS800, TS400, enfim. 2 canais aqui e outros 2 canais aqui. E aqui os canais
do amplificador. No caso, a gente vai unificar para um amplificador do grave. Pode ser HD 3000, HD 5000, 8000, etc. De acordo com o seu projeto. Tá ok, pessoal? Que eu estou utilizando um amplificador só para demonstrar tudo, porque é um amplificador full range. Ele me permite testar todas as frequências, mas na prática, cada uma via dessa aqui vai estar com um amplificador ou um grupo de canais pré-selecionados para aqueles equipamentos em questão. No caso, um grupo de canais aqui para o Twitter, ou um grupo de canais para os drivers ou alto-falantes mid-range, e aqui o amplificador para os woofers ou subwoofers que vão cuidar da resposta de frequência dos graves de ataque, que é aquele grave seco, e o subgrave dentro e fora do carro. Tá ok? Vamos lá. Para saber se a excursão vai queimar a corneta ou não, a gente pode utilizar um alto-falante, no caso aqui o 6W4P, para verificar se o cone está excursionando, de modo que o reparo também estaria excursionando caso esta via aqui estivesse ligada em drivers, tá ok? Driver não pode excursionar. Assim, ele tem o limite dele de excursão, porque até para produzir o som da voz ele necessita excursionar, mas é bem pouco. Ele não pode excursionar junto com a batida, pular junto, quer ver? Ó, vou deixar o crossover aqui no corte, no mínimo. Esse aqui, no caso, esse min freq, é o high pass, que é o passa alta. Ele corta as frequências abaixo da que a gente selecionar e deixa passar as acima delas, até aqui, que no caso aqui dessa via 12 kHz. Então se a gente selecionou aqui 200, vai passar de 200 Hz até 12 kHz, tá ok? Mais 200 Hz é baixo demais para drivers. Então vamos fazer um teste aqui. Vou começar com 200, mostrar para vocês o que aconteceria se a gente utilizasse em 200. Que a gente chega com a utilização do crossover, regulando manualmente, testando sempre. Essa via, por exemplo, embora ela declare o corte, não seria ideal utilizar o Twitter sem capacitor. Por quê? Porque está passando voz. Olha só.
essa cor da voz audível, no caso assim, como cor do som, esse timbre do som, timbre da voz, a gente identifica uma voz masculina e outra feminina na música. Esse timbre não pode passar pelo tweeter. Então, nesse caso aqui específico, a gente precisaria utilizar um super tweeter com o capacitor. Pega lá, por gentileza, um capacitor de super tweeter, só para a gente demonstrar aqui pro pessoal. Enquanto isso, pessoal, com relação aos outros canais aqui, esse aqui seria o mid-low. Ele sai junto com o low. Por que aqui nesse crossover ele sai junto? Porque à medida que você aumenta o ganho, vamos testar aqui. Zerar o ganho sempre do amplificador quando for trocar. Aqui nas frequências low e mid-low, o corte é muito fácil de fazer também. Ó, boost frequency. O que isso significa, boost frequency? A frequência que você quer uma ênfase no grave. No caso, é a frequência que vai ter um ganho acentuado de 6 decibéis. Ah, mas como que eu vou escolher essa frequência? De acordo com o seu gosto, de acordo com a frequência de ressonância do duto da caixa. Geralmente, para ficar um som misto para dentro e para fora do carro, é legal deixar em 60 Hz, em torno de 60. Aqui, isso aqui é o Low Pass Filter. O que é o Low Pass? Ele corta as frequências acima dessa selecionada e deixa todas as frequências abaixo passarem. Como ele não tem o High Pass nessa via, as frequências vão desde a primeira resposta de frequência do módulo até a frequência que você selecionar aqui. No caso, para ficar apenas com um corte de sub, a gente zera essa via aqui do mid-low e deixa só a via do low ativa. Vamos aumentar o volume gradativamente. Vejam que o alto-falante não está fazendo quase nada de voz, mas olha como que ele está vibrando. Viram só? Agora, e se eu for utilizar um alto-falante misto de woofer e subwoofer? A gente pode deixar o corte aqui. No caso aqui, a frequência máxima em torno de 1.3 kHz e a frequência mínima pode deixar no zerado aqui mesmo. À medida que a gente aumentar o volume dessa via, a voz vai se tornar um pouco presente no alto-falante e a pancada mais seca também. Ó. Aí você vai mesclando o ganho da via low, propriamente dita, e o da mid-low, até conseguir um equilíbrio ideal para aquele alto-falante seu. Qual que é o equilíbrio ideal? O equilíbrio ideal é onde o alto-falante está reproduzindo um som de forma agradável, sem distorções e com qualidade. Tá ok? Agora que a gente está com um capacitor aqui, vou mostrar para vocês como ficaria na via raiz com capacitor. A diferença consiste basicamente nisso. Aumentar o ganho aqui. Ó, sem capacitor. Agora com capacitor. Ó, com capacitor. Sem. Sem capacitor. Então eu espero que desse modo aqui, ó, tenha dado para vocês perceberem que sem capacitor a cor da voz, no caso o timbre da voz, é muito mais presente do que com o capacitor. Isso para tweeter não é recomendado. Por quê? Porque vai queimar o tweeter. O tweeter tem um reparo ainda mais sensível do que o reparo do driver. Aí depois que você selecionar todas as vias, ligar cada uma, no caso, uma para o amplificador de médio e médio agudo, outra para o amplificador especificamente ou para o grupo de canais específicos para o agudo, e a outra, o outro par aqui,
para o amplificador de grave. Depois que você fizer isso, depois que você fizer o corte de cada um, você vai regular o ganho de cada um conforme a necessidade e o seu gosto, para que fique o mais próximo possível daquele som que eu mencionei para vocês, que vocês ouviram no fone de ouvido com a música predileta. Fazendo dessa forma, você também vai aprender várias regulagens extras assim. Ah, não, peraí, eu vou diminuir um pouco o ganho aqui do grave aqui para sustentar um pouco mais o agudo em situações de competição, ou então vou diminuir o agudo e deixar aquele gravão gostoso para quando eu quiser andar com o carro fechado, o pessoal só ouvir o batuque do som, só ouvir o batuque do sub e tremer tudo. Enfim, isso aqui é interessante para vocês aprenderem a regular o som de acordo com o gosto e necessidade de cada um. Eu não vou falar, deixa tudo assim, tudo assado, porque o que acontece? Cada um tem um gosto musical. O objetivo meu com esse vídeo é permitir que você regule seu som de acordo com o seu gosto e faça a escolha para você de acordo com aquilo que você gosta, tá ok? Pessoal, espero que esse vídeo seja útil. Se você gostou do vídeo, se foi útil, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de avaliar e comentar sobre esse vídeo para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho. E para o pessoal aqui que acompanha sempre nossos vídeos do YouTube, dá uma passada lá no site que a gente está com uma novidade muito legal. Agora todo o site em até 12 vezes sem juros. Tá ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima!